qual é a sua linha de hoje? O psicólogo João vai nos apresentar a psicologia analítica. João, qual é o estereótipo do psicólogo junguiano? Esse estereótipo é engraçado, né? Porque quando se fala, né, do Jung, né, no simbolismo, mitologia, aquilo é mental, você imagina um mago, né, um que vai abrir a porta, assim, te guiar por um caminho, de velas, de algumas gregas, né? Então, esse é o estereótipo do psicólogo junguiano, que eu acho um pouco exagerado, mas eu me identifico muito com ele. Tem ali fundo de verdade? A gente muda assim que nós tragamos mais a nossa persona para o setting terapêutico. Né? Então, assim, esse é o estereótipo, mas tem muito psicólogo junguiano clean, né, que não cai nesse clichê. Mas, por outro lado, realmente faz sentido. Você acha que combina falar de mistério e psicologia analítica? Totalmente, né? Eu acho que esse inconsciente profundo que o Jung propõe, né, que é a analogia que se faz dele é o oceano, né? Assim como o oceano é misterioso, né, ele tem partes que não foram nem exploradas, que são tão profundas, eu acho que o inconsciente retrata isso, ele simboliza isso. Então eu acho que talvez as pessoas que se afeiçoam, né, os profissionais que querem a crítica, eles têm esse flerte com esse inconsciente profundo, misterioso. Eu acho que faz muito sentido. Qual é a visão de pessoa e de mundo dessa abordagem? Na psicologia, né, a gente considera o homem como um ser integral, espiritual e simbólico. Consciência, ela se orienta no mundo externo, na realidade. E o corpo, ele espelha a psique. Então, nesse espelhamento, né, nessa psique, onde tem um inconsciente pessoal e coletivo, né, o inconsciente pessoal é aquela parte em que nós estamos conscientes das nossas próprias experiências. E o coletivo, ele armazena esse inconsciente da humanidade, isso conecta com o tudo. Então, a gente tem que o homem, ele é um indivíduo, ele é também um coletivo. E nessa relação simbólica de homem e mundo, né, que espelha o inconsciente, que espelha a realidade, para o Jung, né, o homem tem essa essência, ele tem uma alma. Tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: o homem não é possuído da sua alma, mas ele é instrumento dela. Então, ele faz essa relação de quem é o ser humano dentro do mundo, em sua singularidade, em sua coletividade, e qual o sentido disso, qual os símbolos que se pegam nessa relação indivíduo e mundo. Posso dizer que é uma visão de ser humano conectada com toda a humanidade. Totalmente, em sua singularidade e em sua universalidade. Uma coisa que eu acho legal nesse lugar é, eu brinco com esse exemplo, na série Sense8. Lá eles falam de 7, né? Na verdade, numa brincadeirinha com o exemplo do inconsciente coletivo, é que nós fizemos só 7, todos nós. São 7 bilhões. Exato. Em algum momento em que as pessoas se aproximam de um espaço semelhante, pode ser que um grupo específico se conecte naquele lugar. Drive compartilhado de 7 bilhões de seres humanos no inconsciente coletivo. Exatamente. Quais são os ingredientes principais dessa abordagem? Os ingredientes principais dela é esse conceito de psique, onde o homem ele tem a sua essência além do que nós temos de causas comuns. Como foi na frase anterior, né? O homem nasceu dono da alma, mas é instrumento dela. Nisso que se move além. Então, nesse lugar dessa essência, dessa psique, a gente tem a estrutura onde o homem tem o ser ego, né, que faz a mediação do mundo interno e do mundo externo. A sombra, que é o material rejeitado, não decodificado. Tudo que eu decodifico, que eu entendo, que eu assimilo, consciência. Tudo que eu não decodifico, que eu rejeito, sombra. Dessa mediação do ego, nós temos, né, os arquétipos, né, os símbolos arquetípicos e os complexos. Arquétipos, ânimos e ânima, né? Se eu me afirmo neste mundo como um indivíduo masculino, um homem, reflexo desse estado por dentro, eu vou fazer uma ânima. E vice-versa, se eu me reconheço como um indivíduo feminino, eu terei um ânimos. E os complexos, nesse lugar, nós estamos falando dos arquétipos, aqueles que mais chamam a atenção a psicologia analítica se põe de uma forma um pouco equivocada, porque o arquétipo ele é o símbolo em sua totalidade. Então, se ele possui toda a potência e estrutura do símbolo. Ele repousa no nosso inconsciente coletivo, justo na coletividade. E aí é onde vem o símbolo arquetípico. A nossa consciência, ela reconhece algo no nosso inconsciente e lança a sua luz através dos nossos complexos, da nossa construção, toca a face do arquétipo. Nesse lugar, ela vai extrair um símbolo, não um arquétipo todo.
E esse símbolo é a nossa impressão deste arquétipo. O símbolo é o nosso inconsciente pessoal e o arquétipo é o inconsciente coletivo. E nisso se estrutura esse conceito de psicologia analítica. Né? E onde nós ficamos nessa estrutura psíquica, é um desenvolvimento. A nossa alma chama por alma, né, que está muito além do nosso senso, nossa percepção, né, é aquele tipo assim, nossa, a alma me chama para fazer isso. É esse lugar que me chama de alma, de espírito. Né? Nós estamos em constante transformação nesse lugar, nessa estrutura. Né? Que eles chamam de individuação, que é outro conceito, que tornar-se indivíduo, essa relação pessoal, essa estrutura psíquica, integrando essas partes que eu pego do arquétipo, que tem a ver com o reflexo, está no meu inconsciente que eu reconheço conscientemente. Eu estou embasbacada com essa explicação. Minha vida teria sido muito mais legal se eu tivesse ouvido com essa clareza uns anos atrás. Que bom, então. Eu sinto satisfeito com isso. Num resumo, e todo resumo é sempre injusto, né? Uma teoria muito grande, conceitos muito grandes, mas esse psiquismo, ele está se dirigindo sempre para a individuação. Exato. É esse de se reconhecer como indivíduo. Quais conceitos você considera mais importantes? Eu acho que é essa questão do chamado da alma, esse lugar que nos convida sempre a retornar para nós mesmos. Uma coisa que eu esqueci de falar um pouco na estrutura anteriormente é do self, que é o arquétipo central, né? Tem aquela visão da mandala. Então, lá no centro da mandala tem o self, né? Que é o nosso ideal de ser. E Jung diz que é necessário muitas existências para apurar a nossa persona até chegar nesse lugar do self ideal, né? Porque a perfeição é atingir. Mas tem esse lugar, esse magnético que nos chama para esse ideal. Então, dentro desse chamado, né, a nossa psique, ela tem as suas formas de manifestar isso no mundo interno e externo. Crises, ansiedades, angústia. Isso são esses chamados para olhar para dentro, para chegar nesse lugar ideal. O homem, ele é integral, ele se autorregula. Essas crises, né, esses movimentos desconfortáveis, eles são esse movimento magnético da nossa psique, nos levando para algum lugar ideal. Nós precisamos chegar. Por exemplo, numa visão mais comportamental, uma crise é um sofrimento, é uma desadaptação. Na visão da analista, o sofrimento nada mais é do que a transformação. A minha consciência já me mostrou que algo não está no lugar que deveria estar. Eu tenho que me mover, eu tenho que desconstruir esse ego para reconstruir. Isso é desconfortável, isso é um sofrimento. Por curiosidade, o que acontece se eu me recusar a esse chamado da alma, me recusar a atender esse chamado da individuação? Perfeito. Eu vou trazer uma outra frase que eu gosto bastante, que ele fala o seguinte: aquilo que não vem para a consciência se repete como destino. Às vezes a gente fala assim, vamos pegar aqui um exemplo clássico, o relacionamento, o dedinho todo. Só vou naquele relacionamento problemático. Mas enquanto eu estou inconsciente deste lugar, eu vou sempre buscar aqueles caminhos, aquelas aspirações que me levam a esse padrão, que é o que a gente chama de aprisionar a alma. Clarissa Pinkola fala isso muito bem com o conto do Barba Azul. O nosso predador da psique externo só encontra acesso, o predador interno abre as portas para ele. Enquanto eu não tenho consciência deste lugar, eu vou voltar para esse lugar sempre, até que realmente eu consiga entender onde eu estou e o último recurso. Já dei uma terapia de graça aí para as pessoas. O que diferencia essa abordagem das outras para você? Eu acho que é exatamente essa visão do homem espiritual. O Jung vem muito nas fontes antropológicas, né, nos costumes antigos. Né? E a gente vai para aquele lugar, né, do espiritual e religião. As pessoas institucionalizam muito isso, e aquela parte a gente fica um pouco confuso. Jung é místico? Essa questão. Porque o ser espiritual é o ser essencial. E esse conceito de constituição espiritual, na raiz da palavra religião, religar, ligar-se a algo, é onde você coloca o seu espírito, a sua essência. Então, nesse conceito paralelo a qualquer conceito institucional, religioso, ou circunstância desta forma, o Jung reconhece esse espírito, esse sentido que está além da nossa percepção usual. Então, eu acho que é esse um dos diferenciais de outras abordagens. Talvez se de repente eu chego no consultório de um psicólogo e falo que eu estou com insônia, vamos tentar sanar essa insônia. Dentro da psicologia analítica, eu vou te perguntar, por que você quer estar desperto nesse lugar? Né? O que essa insônia quer falar com você? Onde está esse medo da entrega na hora de dormir?
Eu acho que essa visão simbólica que a gente traz para o consultório, né, através da criatividade, dos sonhos, da imaginação, reconhecer esses símbolos que espelham o nosso mundo inconsciente e que são também partes de nós. Não é algo que deve ser doutrinado, muito mais reconhecido. É nesse lugar que o mundo não exclui essas diferenças. Isso é reconhecer, está tudo bem não estar seguindo a onda. Me conecto a tudo, mas eu ainda sou eu aqui dentro. Para integrar essas partes e não para arrancar ou mutilar aquelas que socialmente pegam muito bem. Exato. Essa abordagem é mais indicada para algum tipo de público? Ele não tem uma indicação específica para qualquer ser pensante. Eu usaria brincar, se você souber falar HT, você pode fazer análise com gato. Eles pensam. Né? Pensou, pode sair análise com psicologia analítica. Tem que ter um veículo para chegar nesse lugar do pensamento. Embora o Jung, nesse lugar de não excluir essas partes, é difícil falar Jung e não falar do nosso querido Freud também, né? Foi o início deles, né? Teve toda aquela relação, esse sofrimento, essa secção, precisou seccionar, sofrer para se desenvolver. A gente vai olhar o Jung e o Freud do Freud. O Freud descobriu a histeria, que vem da neuroticidade. E o Jung trouxe a psicose. O que eu quero dizer nesse lugar? O Jung ele trouxe essa permissividade do ser psicótico, além do ser neurótico. Tanto que quando o Nietzsche da Silveira foi fazer a reforma psiquiátrica, né, ela se encontrou muito em Jung. Porque começou a se perceber que aquele indivíduo psicótico não deveria ser excluído, era só uma forma diferente daquele indivíduo se constituir. Então, para qualquer ser pensante, se aplica a psicologia analítica, mas também incluindo tanto que os psicóticos. O trabalho da Nietzsche aqui no Brasil é de um impacto imenso. Imenso. Eu tive a satisfação de conversar com psiquiatras da Venezuela e falar, nossa, a gente estuda Nietzsche da Silveira, porque ela nossa, nem brasileira, né? O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre a psicologia junguiana? Essa pergunta foi uma pergunta mais peculiar para mim. E toda vez que eu pensava, mas o que eu quero que as pessoas saibam dessa abordagem? Aí eu me pergunto, mas por que eu quero que alguém saiba? Então eu penso o seguinte, né? Eu acho que as pessoas elas podem se interessar por diversas partes, mas o que eu em específico me interesso nesse lugar dessa abordagem, o que me faz essa relação simbólica do Jung com o homem natural e com a arte. E aí eu trago para cá um exemplo que ilustra muito bem isso, um exemplo muito querido, que é o Manuel de Barros, que é um poeta. Ele se destoou do padrão familiar dele. Os documentários dele que eu já assisti, quando ele falou que queria ser um homem de letras, um homem que escrevia, né, fazer poesias, falaram para ele que isso era coisa de vagabundo. E aí ele falou que ele conquistou o direito dele de ser vagabundo. E a questão da ressignificação, da transformação. Ele pegou esse símbolo, essa palavra simbólica de vagabundo, para outras pessoas significar desocupação, sem compromisso. Ele falou, não, então se o que eu quero ser é ser vagabundo, então vou começar a meu jeito de ser vagabundo. Então eu acho isso muito simbólico. E aí, mais aprofundando mais ainda nesse lugar, ele traz alguns poemas, algumas palavras dele, a pessoa do Fernando. Ele traz aquele poema que fala que o Fernando tem um silêncio tão alto que atrai os pássaros para sentar nele. E eu acho isso tão legal, porque olha só, ele é uma pessoa que apresenta uma personalidade peculiar, que destoa, e na poesia ele integrou tão bem essa pessoa do Fernando, um jeito diferente de ser, de atrair as aves. Isso, né, não é psicologia analítica, mas eu vejo perfeitamente o exemplo de presente nesse lugar, na integração da poesia, na ressignificação desta palavra, na inclusão e transformação dessa pessoa do Fernando e na natureza humana. Esse lugar que eu estou exemplificando é o que mais me chama a atenção e me cativou para trabalhar com essa habilidade. Como a gente te encontra para conhecer mais seu trabalho, para saber mais sobre isso? Pode ser no Instagram, né, que eu acho que é a forma mais prática. Tem na linha de contato, no meu fiquem à vontade, são todos bem-vindos. Então, dizer que se eu não tivesse casado com a Gestalt terapia, eu com certeza teria abraçado a psicologia analítica. Tudo muito, como você disse no início, né, profundo. Sim. É uma profundidade que chama a gente. Exato, né? Psicologia digital, psicologia profunda. Muito obrigada por compartilhar. Continue acompanhando os próximos Falso Ali.